Olá, eu sou Renan Nascimento Nalon e sou aluno do Polo Aracruz Unicesumar. Neste vídeo eu vou apresentar um plano de aula que desenvolvi sobre a ditadura civil-militar no Brasil, conforme a habilidade M13CH S503 da BNCC. A proposta dessa aula é promover uma reflexão crítica sobre o período do regime militar, analisando suas causas, características e consequências para o Brasil contemporâneo. A ditadura civil-militar, instaurada em 1964, durou mais de 2 décadas e marcou profundamente a política e a sociedade e a cultura brasileira. Compreendendo esse período, é essencial para nós analisarmos como decisões políticas são influenciadas por disputas de poder, interesses e grupos sociais e percepções do coletivo, elementos que ajudam a explicar tanto o golpe quanto a manutenção do regime. Além disso, este estudo nos permite discutir democracia, direitos humanos e memória histórica, aspectos fundamentais para a formação cidadã dos estudantes. A justificativa desta aula destaca que estudar a ditadura civil-militar nos ajuda os alunos a entender como contextos políticos e ansiedades sociais influenciam grandes decisões históricas. Durante a década de 1960, um clima de polarização ideológica e medo do avanço comunista, levou parte da população, setores empresariais, religiosos e até parte da mídia a apoiarem o golpe. Já os estudantes, os artistas e intelectuais resistiram ao regime fortemente, pois eles defendiam a liberdade de expressão, os direitos civis e a participação democrática. Assim, compreender essas diferentes perspectivas permite evitar anacronismos e entender a complexidade do período. Portanto, o objetivo geral da aula é levar o estudante a compreender que as decisões políticas não surgem isoladamente, mas resultam de disputas de poder, interesses sociais, percepções coletivas e sentimentos presentes na sociedade. E entre os objetivos específicos, destacam-se identificar as causas do golpe de 1964, reconhecer as principais características do regime, analisar a repressão e a censura e relacionar o período militar com debates atuais sobre a democracia e os direitos humanos. Dito isso, os conteúdos trabalhados incluem o contexto político-social pré-1965, o golpe e os grupos que o apoiaram, o endurecimento político com destaque para o AI-5, a censura e repressão e a violação dos direitos humanos e o movimento de resistência, e a abertura política e o processo de redemocratização. A aula será conduzida de forma dialogada e reflexiva. Primeiro eu vou apresentar uma contextualização histórica apoiada com algumas imagens, textos e documentos oficiais daquela época e período. Depois, os alunos eles realizarão uma leitura e discussão de fontes, como músicas censuradas, discursos e os jornais da época. Por fim, nós abriremos um debate sobre a democracia, a cidadania e o papel da memória histórica para a sociedade. Eu também usarei slides ilustrativos, trechos de algumas músicas de protestos, linhas do tempo e materiais do livro História do Brasil, Império e República da Unicesumar, assim como uma fonte de guia. Sem contar também com outros materiais didáticos disponíveis da grade curricular com base nesse assunto no ensino médio. Na questão da avaliação, ela será realizada por meio de uma redação dissertativa e argumentativa de até 30 linhas. O aluno ele deverá analisar o período da ditadura civil-militar, discutindo suas causas, características e impactos, com foco em democracia e direitos humanos. Os critérios eles incluem compreensão histórica, coerência argumentativa e relação entre o passado e o presente, e a ausência de anacronismos e o domínio da norma padrão. E esse plano ele busca desenvolver, o meu plano de aula, desenvolver no estudante uma leitura crítica no período da ditadura civil-militar, compreendendo que decisões políticas são resultados de um conjunto de disputas e percepções sociais. Ao final da aula, os alunos eles deverão entender e ser capazes de refletir sobre o impacto desse regime na sociedade brasileira e sobre a importância da defesa contínua da democracia. E para concluir, compreender a democracia civil-militar é fundamental para entendermos no todo como decisões políticas são construídas a partir de disputas do poder, interesses de grupos sociais e sentimentos coletivos de cada época. E os alunos, ao estudar esse período, eles vão refletir sobre a importância da democracia, dos direitos humanos e da participação cidadã.
Eu espero, né, que a aula, né, para os alunos, né, contribua para uma visão mais crítica de nosso passado e para a valorização das liberdades que temos hoje, né? De como que elas foram conquistadas, de como que tudo foi moldado ao redor de nossa liberdade, né? E obrigado pela atenção.